Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando neste mês de novembro no tema gratidão. 30 dias de gratidão. Estamos falando nessa semana a respeito da gratidão e do contentamento como uma bênção daquele que tem o coração grato. E uma coisa importante é a gente saber agradecer, né? Quando a gente fala de gratidão, a gente fala daquele que tem um coração grato. Mas nós temos também os ingratos. E eu gosto de falar, eu queria falar sobre Lucas capítulo 1, versículo 15, capítulo 1, versículos de 15 a 16, que falam sobre algo muito importante. Como Deus, por meio de seu Filho, Ele valoriza aquele que tem um coração grato. Diz assim Lucas 1, capítulo 1, versículos de 15 a 16. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, agradecendo a Deus e louvando a Deus em voz alta. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era um samaritano. A gratidão, ela é uma resposta consciente que vem de olhar para além das nossas bênçãos, para a fonte delas. Como cristãos, nós fomos perdoados, lembra? Não podemos esquecer que nós fomos perdoados pelo Senhor. Nós fomos salvos da morte eterna e nós fomos adotados como filhos de Deus. E não há melhor razão para termos um coração grato do que isso. Os leprosos, nos dias de Jesus, eram marginalizados. Sua condição era contagiosa e por isso os afastava daqueles que o amavam. Quando 10 leprosos encontraram Jesus, eles imploraram desesperadamente a ele por misericórdia. E Jesus os enviou ao sacerdote. Na medida que eles obedeceram, eles foram curados. Esses 10 homens tinham sido proibidos de entrar nas vilas ou de viver em suas próprias casas, de trabalhar ou mesmo tocar em seus próprios filhos. Imagine a imensa alegria que se encheu quando eles correram para casa novamente. Mas um dos leprosos, um só, o samaritano, parou. Em vez de correr para a sua casa, para a sua família, ele correu de volta para Jesus, para agradecer. Os samaritanos eram normalmente evitados pelos judeus, mas Jesus o tinha curado. E aí Jesus pergunta a ele aonde estão os outros. 10 leprosos tinham sido curados. 10 leprosos. Estavam agora desfrutando da sua recém-recebida saúde, correndo para compartilhar as boas novas àqueles que eles amavam. Mas apenas um se lembrou da fonte daquela bênção. E ele voltou para agradecer aquele que tinha dado a sua vida de volta. Nós também fomos curados e feitos íntegros pelo Salvador. Éramos como leprosos por causa do pecado, separados, destituídos da presença de Deus. Nós estamos hoje liberados para desfrutar da vida abundante que o Salvador graciosamente nos deu. Poderíamos nós, como os 9 leprosos, correr para a glória das nossas bênçãos sem parar para agradecer o nosso Redentor? A nossa adoração, a nossa oração, o nosso serviço e vida diária
precisam estar sempre cheios e saturados da gratidão a Deus. Então, seu coração está livre ou continua leproso com ingratidão? A gratidão, ela nos inunda de bênçãos. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 diz assim: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Quando caminhamos em comunhão com Deus, nós nem precisamos pedir para Ele nos abençoar, pois Ele quer nos abençoar. Assim como você se alegra quando você surpreende alguém que você ama com presentes inesperados, Deus tem alegria em dar os seus presentes em momentos e de maneiras que talvez nenhum de nós esteja esperando. As bênçãos de Deus, muitas vezes, elas chegam no nosso dia a dia. Um telefonema encorajador no meio de uma manhã cheia, às vezes de indagações, de frustrações, de desânimo. Seja uma mensagem que você recebe no final do dia, um amigo que aparece para te ajudar quando você está sobrecarregado, alguém que pode aparecer trazendo uma ajuda financeira em momentos de necessidade. Frequentemente as bênçãos de Deus, elas vêm de maneiras espetaculares. Mas sim, no meio do corre-corre, às vezes normal da nossa vida. Elas vêm quando você mais precisa de uma expressão do amor de Deus. As bênçãos, elas vêm como um resultado da obediência. Quando você andar perto do Senhor, as bênçãos virão, não importando se você as buscou. Aqueles homens, Jesus disse, vão ao sacerdote antes mesmo de professar qualquer palavra que os curasse ali naquele momento. Ele falou, vão ao sacerdote. E eles obedeceram. Enquanto eles estavam indo ao sacerdote, eles foram curados. Por causa da obediência, a bênção os seguiu. As bênçãos da obediência vão chegar para aqueles que estão também ao seu redor. As bênçãos vêm com o resultado da obediência. Quando você anda perto do Senhor, as bênçãos virão, não importante se você as buscou. As bênçãos de sua obediência também vão chegar para aqueles que estão ao seu redor, para seus filhos, para seus netos. Salomão, ele desfrutou de muita riqueza durante o seu reinado, mas a bênção de Deus que veio sobre ele foi em grande parte resultado da sua obediência, da obediência do seu pai. Na geração anterior, lembra? Deus prometeu a Abraão que a sua obediência iria abençoar todas as famílias da terra. Você e sua família podem ser abençoados com as bênçãos de Abraão, mas tem um item muito importante. Precisa haver obediência. Não pense que as bênçãos de Deus são comuns, porque elas não são mesmo. Quando você receber bênçãos inesperadas, agradeça a Deus por seu contínuo amor e sempre esteja alerta para reconhecer a próxima vez que as suas bênçãos inundarão a sua vida. Que Deus abençoe você e que por causa da sua obediência a Deus, de ter um coração grato e obediente, as bênçãos do Senhor possam inundar a sua vida e a vida da sua família. Em nome de Jesus. Amém.